Tá bom. Sejam todos muito bem-vindos. O podcast Caminhos de Coragem, Mulheres que Iluminam e Fazem a Diferença está no ar. Eu sou Juliana Plete, coordenadora e autora dessa obra literária, que também é um projeto da Sensibiliza. E hoje estamos aqui, Rafaela e Suzy. Eu quero que vocês se apresentem para a nossa audiência, sejam bem-vindas, que são coautoras do livro. Então, Rafa, pode começar se apresentando para a nossa audiência. Muito bem, eu sou a Rafaela, tenho 47 anos, logo mais estou fazendo 48, daqui uns dias, e sou mãe, sou graduanda em psicologia, sou terapeuta holística e sistêmica, e estou aqui contando um pouquinho da minha história nesse livro maravilhoso. Que vamos falar mais sobre ele, inclusive. Sim. Suzy, Olá, eu sou a Suzy Míssil Pacheco, sou bióloga, sou mestre em ontogenia, sou doutora em atividade reprodutiva de morcegos, tenho um pós-doutorado em saúde de morcegos e vou passar para vocês algumas experiências nesse livro, coisas importantes que a gente pode relacionar a biologia com a vida diária. perfeito. E eu quero iniciar, gente, o nosso bate-papo falando um pouco, né, de como é que está sendo, na verdade, né, esse processo literário, né, para vocês? Eu falei já várias vezes que a gente escreve para o mundo, a gente escreve para o outro, a gente escreve, né, para os leitores, e querendo ou não, o processo de escrita, né, foi um processo muito introspectivo. A gente precisa reviver a nossa trajetória, a gente tem que sentir, revive mesmo, a gente sente as emoções, tem aquele sentimento, né? E a Rafa, inclusive, foi uma das primeiras a se mobilizar. A gente nem estava com a ideia, né, do livro. A Rafa já tinha colocado ali em movimento, porque estava latente, né, Rafa? A tua história era algo que tu já queria, já tinha se despertado para trazer realmente para o mundo. Eu acho que o livro ele acabou só viabilizando, né, o que já estava fluindo dentro de ti, né? Então, eu queria que você trouxesse também um pouco da perspectiva de como foi escrever o livro e está sendo esse processo. Vou falar então. Já que eu fui uma das primeiras a esboçar alguma coisa, né? É, foi um privilégio o convite da Ju, porque já era algo que estava ressoando dentro de mim, né? Um chamado que veio e eu prontamente, meu coração foi se preparando para que isso fosse acontecer, né? E eu acredito que nada é por acaso, né? Porque quando a gente se propõe a fazer algo tão profundo, a gente realmente mergulha de volta num momento delicado para se reconectar com algo de um outro ponto de vista. Porque quando tu está vivenciando, tu não tem muitas vezes a possibilidade de fazer a mesma leitura do que fazendo a escrita, né? Então, além de tu experimentar um sentimento diferente, tu coloca também, eu acho que os sentimentos dentro das caixinhas certas, e tu também tem uma possibilidade de ressignificar algumas coisas novamente, né? Então, cada vez que tu te propõe a fazer isso, eu acho que é um mergulho e uma nova guinada, um novo olhar que tu dá para aquilo que aconteceu, né? Então, como eu me propus a escrever um pouco sobre a minha trajetória com câncer de mama, foi essa reconexão com o que aconteceu há 10 anos atrás, né? Que esse ano, em setembro, fez 10 anos de diagnóstico. A gente não tá, eu não estou te ouvindo, Ju. Obrigada, Rafa. E para ti, Suzy, como é que está sendo esse processo? Também não estou ouvindo, Agora, Suzy. agora.
É você que está com o olho fechado. Para mim também foi um processo diferente, porque apesar de eu já ter escrito livros, eu escrevi livros científicos, artigos científicos, e quando tu tens que escrever sobre ti, é completamente diferente, né? A Ju falou que a gente escreve um livro para os outros, né? Mas a gente também escreve um livro para a gente, porque, na verdade, como tu bem falaste, Rafa, é um mergulho introspectivo na qual tu analisa de outras formas um acontecimento do passado, né? Isso já aconteceu. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, e a ideia do livro para nós é que as pessoas também verifiquem como elas podem mergulhar nelas, né? E talvez tirar aquele peso, aquele sufoco que está dentro do peito delas, né? Porque, na verdade, quando tu escreve, tu te liberta, e isso foi libertação para a maioria de nós. Não é à toa que o nosso caminho é de coragem, né? Porque quantas pessoas têm realmente a coragem de se mostrar para outros, né? Para o público. Normalmente elas guardam tanta coisa dentro delas, né? E então são caminhos diferentes que cada uma de nós traçamos. Perfeito, Suzy. E eu quero, até para o nosso espectador, né, que está nos assistindo também, entender um pouquinho qual é a abordagem de cada uma de vocês. Eu vou começar pela Rafaela Toniaso. Eu separei aqui, destaquei, né, uma passagem do capítulo, né, e eu gostaria que tu trouxesse a tua perspectiva sobre esse pequeno trecho, Rafa. A cada lágrima, aprendi que sobreviver não é o suficiente. É preciso despertar para a plenitude da essência. E nesse despertar, cada dor pede ressignificação. Não para ser apagada, mas para ser transformada em raiz de força, em florescimento. O câncer me ensinou que a vida é sagrada demais para ser vivida pela metade. Hoje, ao olhar para trás, reconheço que nada foi em vão. Ai, tão lindo esse momento que tu trouxe aqui, Rafa, né? E queria que tu compartilhasse com a gente um pouquinho sobre isso. Como é bom ouvir alguém lendo algo que a gente escreveu, né? Eu fico emocionada, fico muito emocionada, porque trazer um sentimento que é algo que ele inicia no sistema límbico e para a gente construir ele no nosso sistema nervoso, a gente passa por tantos processos para elaborar e conseguir colocar em palavras e depois escrever, né? Então, para mim, esse processo da escrita e também esse que tu leu em especial é o que me conecta realmente com o significado de eu ter passado pelo que eu passei. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, né? E a gente acaba criando mecanismos para sobreviver, né? Não sendo vítima de algo, mas é natural que isso aconteça quando se é sensível, né? Então a gente se protege, entra num casulo e não se mostra, né? A gente vai só indo com a manada. Então, quando acontece algo tão importante quanto uma doença que te coloca à frente da possibilidade de tu morrer, essa é a verdade, tu te dá conta de que é tão precioso estar vivo, que tu quer fazer tudo o que tu deixou de fazer. Então, é um misto de sentimentos que te faz realmente imergir num processo de dor, que num primeiro momento tu precisa agir e não pensar. Então, por um tempo estive anestesiada, eu digo assim, né? Mas quando eu recobrei a possibilidade de estar viva de fato, eu pude então elaborar esse sentimento todo, né? E acabou
saindo esse texto que já foi ressignificado tantas vezes, né, durante esses 10 anos. Verdade, mas carregando sua beleza, né? Por mais que seja um caminho que teve muita dor, mas também essa dor foi a que transmutou, né, Rafa? A que Uhum. o que te trouxe até aqui, que te transformou na Rafa de hoje, que impacta, né, muitas vidas também. E destaquei também, né, a passagem aqui da Suzy. Todas ao, desculpa, o título do capítulo, né, é Teia, Sonhos, Vida, por Suzy Missel Pacheco. Então, o que eu destaquei foi: todas almejamos sucesso, e afinal, o que é o sucesso? Para algumas é uma conta bancária com alguns milhares de dólares, para outras é uma carreira repleta de prêmios, muitas casar, ter filhos, formar uma família. Para mim é liberdade, é brilho nos olhos ao fazer algo que amo, é sentir o perfume de cada local com suas particularidades e é poder estar acompanhada dos elementais terra, ar, água e fogo, o sucesso, as paixões e o amor, assim como a vida são plurais. Então, fala muito também de estado de presença, né, Suzy? Fala um pouquinho dessa tua passagem. Então, graças ao bom Deus, eu não tive problemas de saúde, né? Mas as minhas trilhas na vida foram com dificuldades financeiras. Mas nem por isso eu almejei os milhões de dólares. Talvez agora eu esteja querendo, mas nunca foi um propósito. Até porque quando tu trabalha com natureza, tu trabalha com animais, com plantas, e tu tem a vivência, né, de poder realmente sentir o cheiro da terra, o cheiro da chuva, sabe? Pode parecer até um pouco poético demais e tal, né? Mas, na verdade, as pessoas deixaram de aprender a contemplar o seu quintal. Na verdade, tem tantas coisas bonitas no quintal, né, na praça da frente, e a gente hoje luta para sobreviver. E eu acho que a vida ela tem que ser poética, a gente tem que voltar à nossa essência, voltar digamos assim, conseguir trazer conosco aqueles que nós gostamos. Eu tenho a felicidade de ter amigos desde os meus 10 anos de idade, então eles conhecem a minha trajetória. E eles sempre dizem assim: a Suzy de todas é aquela que consegue sentir cheiro bom até mesmo em merda de cachorro, né? E eu digo, mas cara, o que eu vou fazer, né? É a Suzy, né? A gente que trabalha com animais, tu sabe que nem tudo é só coisas boas, é perfume de rosas, né? A vida não é só perfume de rosas. Todos nós passamos por tristezas e por alegrias, por pesares, né? Por coisas justas e injustas. Quantas vezes a gente se pergunta por que a vida é tão injusta conosco, né? Será que ela é mesmo? Ou é algo que a gente não está sabendo olhar com outro olhar e mudar? E, como tu mesmo falou, Ju, transmutar, né? Mas é aquilo, quando a gente está dentro do problema, muitas vezes a gente não percebe as portas e as pontas, né, dos raios de sol entrando ali, né? Então, eu acho que essa é a coisa, nós temos que olhar com outros olhos, sentir com um olfato diferente, ouvir, escutar, né? Porque muitas vezes a gente ouve, mas não escuta, vê, mas não enxerga, fala da boca para fora, mas não está sentindo dentro do coração. E uma coisa que eu aprendi nessa trajetória dos caminhos de coragem, com esse grupo de mulheres maravilhosas que tu escolheu e pensou
de uma forma brilhante como somos diferentes, mas como somos parecidas, como a essência é igual, né? Então é esse o meu recado. Conexões, somos conexões, teias, conexões. Realmente, Suzy, escolhi a dedo essas mulheres incríveis que fazem parte desse livro, como vocês duas, que são potências, né? Como eu falei, estão aí, né, nessa caminhada também para iluminar muitas vidas. E o nosso título, né, ele também ele é um convite, né, de encorajamento para que as pessoas caminhem, né? E outro aspecto também que a gente veio conversando com as demais coautoras foi a questão, né, da inspiração, né? Que muitas vezes também é uma forma de reconhecimento, né? Umas das outras, não só as coautoras, mas até as próprias leitoras, né? De reconhecer, porque elas em algum momento vão se identificar com as histórias. Quem não se identificar, tá tudo certo também, vai ser um momento reflexivo para se ver uma outra perspectiva, né? Se colocar também, trabalhar a empatia, né? Mas o reconhecimento que eu quero dizer do livro, ele também está relacionado e é uma inspiração para as pessoas sobre inspiração, né? Porque muitas vezes a gente acredita que precisa ser, é, nossa, a fulana de tal, né? Que a gente precisa ser, digamos, quem sou eu para inspirar outras pessoas, né? Às vezes eu escuto essa frase de muitas mulheres. Cara, tu inspira muito mais do que tu imagina. Porque tu tem uma história, uma atitude, valores, né? Porque você é quem você é. Então, essas histórias também servem para a gente trazer essa reflexão para os leitores, né? Que todas as pessoas podem ser inspiração umas às outras, né? As histórias de coragem, as histórias de superação são histórias que inspiram. Então, quando a gente reverbera isso, né, para o mundo, a gente tem atitude e a gente tem essa perspectiva de estar ajudando uns aos outros, a gente faz a diferença no mundo. E eu queria que vocês trouxessem essa perspectiva dessa temática central do nosso livro também, né, sobre caminho de coragem. Que bom que tu traz essa questão da identidade, né? Porque a gente acha realmente, como tu falou, que a nossa identidade ou o que a gente viveu não é tão importante muitas vezes, né? E que não é inspirador. Mas são tantas histórias nesse livro e são tantas identidades, né? O que é uma identidade? É eu saber o que eu sou, mas para construir isso, eu preciso olhar para as histórias dos outros também e interagir com todos os meios, né? Não só com as pessoas, mas com a natureza, com os elementos que nem a Suzy colocou no capítulo dela, que eu achei incrível. A gente é tudo isso, a gente se reconhece, a gente forma essa identidade. Então, que isso seja um propulsor para que outras pessoas queiram falar sobre as suas vidas, sobre o que viveram, porque é nessa diversidade, nessa particularidade e na exposição do que cada um vive e o que cada um é, que mais pessoas vão se identificar, porque é assim que a gente se reconhece e pode ajudar outras pessoas, né? Então, não é querer ser melhor que ninguém, mas sim estar junto com todos, porque de fato todos estamos no mesmo caminho, na mesma jornada, na mesma vida, né? Então, eu acho que é isso, Ju. Espero ter respondido a tua pergunta. É porque esses caminhos essa coragem do caminho aí, ela é uma coragem com medo, né? Todos enfrentamos isso. Suzy, e a tua perspectiva? Então, dentro da perspectiva até mesmo da Rafaela, somos todos um, né? Mas o um sem o todos, né? O todos não acontece sem o um. Então, sim, eu acho que a gente é inspiração, todos somos. Eu sempre digo que
a gente tem que saber, primeiro de tudo, respeitar o próximo. O amar vem bem depois. Se tu consegue o respeitar, tu já consegue olhar, enxergar o teu próximo de igual para igual, sabe? E, segundo, todos nós, qualquer pessoa inspira outro. É impossível isso não acontecer. Às vezes, esse tempo eu tive o prazer de conseguir doar para um casal de papeleiros que passou na minha frente algumas roupas. E eles foram extremamente inspiradores, porque mesmo eles sendo tão pobres, entre aspas, tão humildes, eles tinham tanta coisa para passar para a gente, né? E muitas vezes tu vai encontrar em pessoas humildes, pessoas que estão morando até mesmo na rua, pessoas que estão no hospital, pessoas que estão ensinando, né, os nossos filhos, estão ensinando autores a fazer essas coisas, né? A trazer essa emoção. Só um pouquinho, gente. Aconteceu alguma coisa. Um minuto. Mas espero que não tenha sido nada ruim, mas enfim. Rafa, queria que tu trouxesse a questão também, né, que a gente acabou falando. Eu já falei, tá, em vários dos nossos podcasts, eu falei em todos eles, né, falando do Instituto, porque a gente está falando também do impacto social, né, que uma obra como essa tem, né, inspirando outras pessoas, né, que a gente possa, digamos assim, impactar os leitores, as pessoas que vão ler o livro, mas também a gente tem esse cunho social voltado para o Instituto Amigas de Peito e Alma. Como eu te falei, acabei falando em todos os podcasts, mas esse em especial eu gostaria muito que tu falasse, que é o instituto que a gente está em prol, então uma parte do nosso livro digital está sendo destinada para o instituto, e eu gostaria que tu falasse um pouquinho disso, porque tu faz parte também, né? Então, gostaria que tu trouxesse. O Instituto chegou na minha vida justamente nesse momento que eu estava passando pelo câncer, né? E foi a convite da doutora Janaína, que é a idealizadora do projeto, né? Ela teve várias mãos para colocar esse projeto em atuação, né? E hoje ele está como está devido ao empenho de muitas pessoas, muitas empresas, muitas entidades, e também das voluntárias, que assim como eu, né, que passaram pelo processo do câncer, sentiram o desejo de estar mais próxima das pessoas que estão passando pelo processo. Então, no momento eu estive do lado que eu estava passando pelo câncer, né, estive do lado das pacientes, e depois eu pude integrar e fazer também esse retorno, essa volta, né, de ajuda. Então, o que se faz? Esse instituto ele é importante porque ele viabiliza tratamentos que são muito importantes e que muitas vezes demoram em virtude da burocracia do Sistema Único de Saúde e muitas vezes também não fazem parte do que é oferecido, né, para a população. Então, hoje a gente tem a possibilidade de, através dos recursos que vêm das doações, das campanhas do Outubro Rosa, das pessoas que se mobilizam e tudo, da comunidade em geral, é possível entregar, então, hoje, exames importantes como o mapeamento genético, né? O mapeamento genético, ele possibilita não só a verificação da anomalia, né, genética, mas como também essa pessoa vai poder falar com seus familiares a respeito disso e também ter a possibilidade de salvar vidas, porque então, sabendo que há uma possibilidade de desenvolver a doença, então tem como fazer uma prevenção, né? Então, nesse sentido preventivo, ele é muito eficiente
para essas famílias. Eu digo que atua no sentido familiar, né? Porque não é somente a paciente que está ganhando, é todo o seu ciclo familiar que vai ser beneficiado com esse exame. E ele é só um dos exames, né? Tem a colocação do clipe mamário. Muitas pacientes jovens, elas desenvolvem um tipo de câncer mais agressivo, em virtude da produção hormonal muito grande, né? Muito eficaz. Então, quando se faz a quimioterapia neoadjuvante, que é antes de fazer a cirurgia, precisa colocar o clipe mamário, porque imagina que a quimioterapia ela vai reduzir o tumor a praticamente nada, ou desaparecer com ele, e depois o cirurgião não vai saber onde estava o tumor. Então, esse clipe ele favorece a saber onde que era a localização desse tumor, para tirar não só onde ele estava, mas uma margem segura para que esse câncer não volte, né? E outros tantos exames. Então, são recursos importantes que vão com certeza ajudar não só o paciente, mas, como eu falei, a família toda, nesse sentido do mapeamento genético, né? Perfeito. E, inclusive, né, Rafa, nós estamos agora em plena campanha Seja um Coração, que foi até a ideia da Sheila Marques, que é uma das coautoras. Nós, como coautoras do livro, estamos também nos mobilizando, criamos essa campanha, né, Seja um Coração, que é para arrecadar o tecido para a confecção, que as voluntárias confeccionem a almofada do coração, que ela, na verdade, ajuda a trazer conforto, né, para as mulheres que tiveram a retirada da mama ou até mesmo do nódulo, né, para colocar, né, na parte, apoiar o braço, né, Rafa? Isso. A recuperação ela é muito importante no processo de tratamento, os desconfortos são muito grandes, e essas almofadas, elas, além de trazerem o conforto, né, no caso, para acomodar o corpo durante o pós-cirúrgico, também elas têm aquelas menorzinhas que são colocadas dentro do sutiã para ter digamos, a sensação de estar ainda com seu peito, porque muitas delas têm que fazer a mastectomia total, e aí das duas mamas, e elas acabam perdendo também a identidade, né? O reconhecimento. A gente estava falando em identidade, né? Quando a gente passa pela queda do cabelo e também quando a gente perde as mamas, a gente não se reconhece mais, porque isso fazia parte de nós. Então, muitas pessoas, elas só vão se dar conta que estão realmente passando por uma situação crítica quando elas percebem a caída do cabelo, ou então não estão mais com as mamas. Enquanto isso, antes disso, elas entram num processo chamado de negação, onde tu vai fazendo as coisas porque tu precisa, estão te orientando, mas tu não te deu conta do que quanto importante isso é, né? Então, trazer de volta, resgatar essa autoestima, essa identidade é muito importante no processo de cura, né, no tratamento. E, além do que, esse instituto também oferece, através do banco de perucas, as perucas para a população que passa pelo tratamento, né? Então, as perucas, elas são desenvolvidas de forma artesanal, elas são perfeitas, de uma qualidade incrível, e com cabelo humano de doação, que é feito ali Eu no... sou doadora. Agora estou no processo de novo de deixar crescer meu cabelo, depois vou doar. Né? Se vocês não conhecem o banco, passem lá para ver que lindo que é o ambiente amoroso e aconchegante. Eu digo assim, tu entra e tu encontra pessoas realmente comprometidas em se doar, em fazer algo pelos outros, né? Então, eu acho que essa energia de amor, de união, de totalidade, é o que cria esse laço tão importante, que está indo adiante. Que bom que tem tantas pessoas querendo ajudar, né, o Instituto.
É isso aí, e vamos trabalhar aí em prol, com a venda do livro, como eu falei, e também as campanhas que a gente vai fazendo aí ao longo do tempo também. A campanha, então, Seja um Coração ainda tá, né? Estamos aí em plena campanha, então o pessoal também que quiser estar nos acompanhando aqui, que quiser entrar em contato conosco para ser um doador e também quiser saber mais, né, Rafa, sobre o Instituto. E Sim. Inclusive, em breve a gente vai fazer mais registros, né? Vamos estar compartilhando nas nossas redes sociais, porque para o pessoal conhecer o Instituto, a gente vai fazer entrega em breve, né? Dessa doação dos tecidos que a gente está se mobilizando, e aí vamos fazer alguns registros lá do Banco de Perucas. Também, né? Eu acho bem importante a gente fazer o convite, né, gente, para o nosso espectador, para que esteja conosco no nosso lançamento oficial online do nosso livro, né? Hoje a gente está aqui nesse aquece, digamos assim, nesse podcast, né, com vocês, trazendo um pouco mais sobre a perspectiva do capítulo, né, o que vocês estão trazendo para o nosso público. E vou pedir também para que vocês façam o convite. Então, dia 16 de novembro, a partir das 10 horas da manhã, todas as coautoras vão estar passando e falando mais sobre o seu capítulo. Então, Rafaela, vou deixar tu fazer esse convite aí para o pessoal. Então, pessoal, venham com a gente nesse lançamento desse livro que tem esse convite tão especial, tão sensível, que é a solidariedade, é ajudar as pessoas que estão enfrentando o câncer de mama. E não só em Caxias, mas como em todo o Rio Grande do Sul, o banco atende 49 municípios. Então, se você achou esse conteúdo ou essa proposta que a gente está fazendo, esse convite interessante, convide também os seus amigos, a sua família, para estar conosco nesse lançamento e nós possamos estar entregando aí essa verba para o Instituto fazer todo esse trabalho lindo que eu relatei aqui, a Ju reforçou, e a gente está todo mundo envolvido nisso. Muito obrigada. Vai ser um domingão, inclusive, hein? É. Suzy, teu convite. Então, meus queridos, 16 pela numerologia é 7, 7 é carro, isso é sucesso. Então, nós queremos que você ajude a que mais pessoas entendam esse processo. O câncer de mama pode não afetar apenas mulheres, pode afetar homens também. A gente está agora no Novembro Azul, que é do câncer masculino, né? E seja como for, é uma doença qualquer tipo de câncer é uma doença muito sofrida, é uma doença que se abate não só na pessoa, mas em todas as famílias. Então, vamos aqui juntos, unidos, trazer o melhor para esses institutos que realmente fazem a diferença para aquelas pessoas que necessitam. Então, vamos lá, dia 16, junto com a gente, força, e vamos levar o melhor, vamos ser nós gaúchos, nós brasileiros, o exemplo que o mundo precisa. Show, muito obrigada, Suzy. E a gente se vê em breve, então, no lançamento da nossa obra literária. Como eu acabei lendo todos os capítulos, né? Foram palavras, frases, páginas, de momentos de vontade de rir, gargalhar, chorar, se emocionar. Então, tenho certeza que não só o Instituto, né, vai estar sendo beneficiado, mas também outras pessoas. A gente pode adquirir a obra para também a gente presentear, né, outras pessoas que a gente sentir no coração aí, que precisam se espelhar, talvez se inspirar, né, em caminhos de coragem. E essas mulheres que fazem a diferença trouxeram toda essa potência aí inspiradora dentro desse livro. Quero te agradecer, Suzy, por estar aqui presente hoje, compartilhando um pouquinho da tua trajetória, do teu capítulo do livro, Rafaela também, e em breve a gente se encontra aí no nosso lançamento nacional.
Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo podcast, Caminhos de Coragem. Tchau, obrigada. Até mais. Graças, obrigada.